A ideia da gente é conversar com as pessoas, os moradores locais, para entender um pouco de suas realidades e, sobretudo, entender quais consequências esses moradores estão tendo com esse derrame de óleo que chegou até aqui. Isso aqui é muito preocupante porque qualquer pessoa leiga que chega pode confundir esse pedaço com uma simples rocha, mas não é. É, na verdade, o óleo. O risco maior é porque não se sabe a toxicidade desse óleo e os impactos que ele pode causar tanto para a vida humana quanto para a biodiversidade marinha. Muita tristeza, né? Muita tristeza, principalmente porque um dos nossos orgulhos aqui em Alcântara era de mostrar as nossas belezas naturais, de levar o pessoal para a praia. E aí, assim, lixo a gente encontrava, né? E era até uma forma da gente conscientizar essas pessoas. Só que agora, essa história do óleo se espalhou e tem preocupado muita gente. Os governantes, ou seja, os gestores do mundo inteiro, que, puxa, tivessem um pouco de piedade deles mesmos e da própria humanidade, porque essas coisas matam o peixe, que os pobres vivem disso, e eles também comem, né? E que isto fosse um exemplo para o mundo, não fazer essas coisas, porque quanta maldade a gente fica com tanto peixe morto, é uma tristeza, é tartaruga, é tudo. Aí a gente meio que via aquelas manchas que era aquilo, até pensava que era algo, outra coisa, e começamos a ver que era óleo mesmo. Aí encostava na gente, ficava aquela mancha que não sai com nada, só sai se você pegar um pouco de óleo de soja para tirar, sabe? Nas pranchas, tudo tem óleo, tá? Tem bastante. Ver óleo assim de um dia pro outro foi estranho, a gente ficou um pouco nervoso também, tenso, né? Porque a gente trabalha com o mar e a gente precisa dele para ganhar dinheiro. Aí o pessoal com medo de entrar, aí fica meio complicado. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à live do Greenpeace Fortaleza, com participação de outros grupos locais do Nordeste. Eu me chamo Kathleen Ellen, eu faço parte do grupo local de voluntários de Fortaleza, e eu atuei bastante à frente desse combate ao óleo e a esse desastre que aconteceu aqui no litoral cearense, no caso, no nosso litoral cearense. E eu estou aqui para mediar a nossa conversa, né? A gente tem aqui junto a Gabriele Ferreira e o Augusto Borges, que são voluntas representantes de Salvador. A gente tem a Camila Bezerra e o Denício Ferreira, que são voluntários lá de São Luís. E a gente tem a Mariana Oliveira, que é voluntária lá de Recife. Desde já eu agradeço muito, muito, muito a participação de vocês nessa conversa que é tão importante para que a gente não deixe cair no esquecimento esse desastre que aconteceu no nosso litoral cearense. Bom, eu quero primeiro que vocês possam dizer, cada um de vocês, como foi no seu local, na sua cidade, esse combate, como foi para vocês quando chegou, como foi a mobilização que vocês tiveram na cidade de vocês, e como isso desencadeou ações de mobilização no grupo local de vocês. Eu gostaria que começasse com um grupo de Salvador mesmo, podendo ser a Gabriela ou o Augusto, qualquer um dos dois que quiserem começar a falar um pouco sobre isso, como foi quando chegou, né? O que aconteceu, como foi a mobilização, se vocês puderem falar. Augusto quer falar primeiro? Posso continuar? Pode continuar. Bom, então, quando saiu a notícia de que o óleo começou a chegar aqui nas praias de Salvador, primeiro no Rio Vermelho, a gente já viu umas gotículas de óleo, depois foi nas praias de Telamares, e aí a gente começou a analisar o local. Eu lembro que foi eu, Augusto, mais outra voluntária. A gente foi checar, junto com os guardiões do litoral também, que foi muito importante também para essa retirada de óleo nas praias aqui do Nordeste, aqui de Salvador. A gente conseguiu ver a quantidade de óleo que foi chegando e, ao passar dos dias, a gente foi vendo, foi analisando, viu que a quantidade estava chegando. A gente fez parceria com o agente do litoral. Nesses dias, a gente foi fazer limpeza com eles. Então, toda semana a gente analisava
E como temos aqui no grupo voluntários que são universitários, e aí a gente tem que ver o tempo também de todo mundo conseguir ajudar, a gente conseguiu dividir essa galera e foi pegando, foi ajudando com os Guardiões do Litoral esse óleo. A gente também fez nosso trabalho individual em algumas praias aqui, como Praia do Flamengo, Estela Maris. A gente ia praticamente toda semana. E foi intensivo, foi trabalho bastante pesado, assim, e recebemos também EPIs, mandamos para outras localidades. O Greenpeace aqui ajudou muito a outras localidades que não tinham esse recurso dos Guardiões do Litoral ir para lá. A gente também não poderia ir para esses outros lugares, mas a gente ajudou com EPIs, e aqui em Salvador a gente fez essa busca. E também em regiões metropolitanas, né, daqui perto de Salvador, a gente também fez essa limpeza desse óleo. E Augusto, se quiser complementar também, por favor. O Augusto está nos ouvindo? Augusto? Saiu. Ah, bom. Parece que o Augusto saiu, né? Mas tudo bem. Gabriele, eu tenho uma pergunta para fazer. Qual foi a maior dificuldade de vocês na mobilização, né? Qual foi a maior dificuldade de vocês? Acho que a maior dificuldade, além do trabalho, que era o principal cuidado, a gente pensou muito no cuidado para manusear esse óleo, para tirar, para levar, para ligar para os órgãos aqui de limpeza aqui de Salvador. Esse foi um trabalho bastante delicado para cuidar da saúde mesmo dos voluntários e também para passar informação para as pessoas, né? A gente ia muito nas praias, de domingo a gente ia para a praia e estava lotada e tinha muito óleo, e a gente ficava chocada quanta gente na praia vendo óleo na areia, e as pessoas não passando, achando aquilo que não ia fazer mal. A gente ficava bastante chateado com a situação, né, mas tentando passar a informação, o alarme desse tema, da situação delicada que a gente estava passando do óleo. E foi o que deu mais trabalho, assim, conscientizar e mostrar para a população que aquilo era uma coisa muito grave. Isso aí foi bastante difícil. A gente também teve bastante dificuldade em alguns desses aspectos também. Agora eu queria pedir a participação da Camila e do Denison, que são de São Luís. Gostaria de saber como foi a mobilização no grupo local de vocês, como foi o que aconteceu quando chegou o óleo, como vocês reagiram, né? Quer falar, Camila? Eu falo. Sim, a gente, dando um parecer, né, sobre a questão aqui em São Luís, eu recebi, na verdade, como pessoa física, né, acho que a primeira vista do óleo foi, a gente teve contato com, na verdade, me mandaram um vídeo de uma tartaruga, né, que estava encharcada de óleo, através de uma denúncia, né. Então a gente recebeu essa denúncia voltada às questões aí desse animal, né, marinho, que estava encharcado de óleo. A gente não sabia ainda o que estava acontecendo, e de imediato a gente entrou em contato, né, com os órgãos, né, competentes. Eu fiz divulgação via internet, né, para saber o que estava acontecendo. E aí, claro, o IBAMA, a SEMA daqui, a Secretaria de Meio Ambiente do Maranhão, já estava ciente da situação. Na verdade, pegando as primeiras premissas, né, inclusive não era só o óleo que estava aparecendo, tinha outro material de látex, né, que estava aparecendo nas praias naquele momento. E aí nós começamos a monitorar isso, né, o que estava realmente, o que estava vendo. E o óleo, ele não chegou aqui na nossa costa, ele chegou próximo da gente, que é no município de Alcântara, que fica bem pertinho, fica 1 hora daqui de São Luís de Barro, né. O que chegou em São Luís, né, propriamente dito, foi esse material de látex. E aí, claro, nós nos mobilizamos aqui na cidade, né, começamos a fazer um monitoramento.
desse material, né, dentro da orla, tanto da costa de São Luís, quanto do município que apareceu primeiramente, né, que é Alcântara. Lá apareceu em maior quantidade, porque a tartaruga estava encharcada, e não só a tartaruga, mas a praia estava bem suja com esse material, né, denso do óleo. E aí, como Alcântara, para quem não sabe, Alcântara é onde fica a base de lançamento de foguetes, né, do Brasil, por estar próximo da linha do Equador, os militares isolaram a praia, né, todo um aparato de isolamento daquela área, porque é uma área militar. Eles não deixaram, por exemplo, a mídia chegar, então foi bem difícil ter notícia daquele ambiente. Naquele momento, eles estavam com medo das pessoas acharem que esse vazamento era oriundo da base militar, então eles fizeram uma mega operação, os militares, né, da aeronáutica fizeram uma mega operação de limpeza da praia naquele momento, mas só que continuou chegando em outras áreas os vestígios do óleo. Então, e aí, claro, eu posso até deixar com a Camila falar um pouco mais sobre isso. A gente fez um processo bem característico do Greenpeace, né? A gente atuou na comunidade lá local, a gente foi até a comunidade, a gente foi tentar entender o que estava acontecendo, juntamente com a comunidade local. A gente fez realmente migramos para lá para fazer ali uma espécie de investigação em loco, né? Pegando material, coletando óleo para ajudar no processo de laboratorial, conversando com os moradores. Se a Camila quiser anexar um pouquinho mais sobre essa nossa pesquisa até o local, eu deixo ela à vontade para falar também. Eu consegui aqui. Então, a gente foi lá, né, em Alcântara, que é aqui próximo, dá para ir de barco para fazer essa investigação, para poder conversar com os moradores. A gente foi para a Ilha do Livramento, que dentro da cidade de Alcântara, onde tinham comentários que tinham aparecido tanto óleo quanto essas caixas, né? E lá tem apenas uma moradora, é uma ilha pequena, né? Tem apenas uma moradora, e ela conseguiu compartilhar, ter uma visão do que esse processo ocasionou ali na ilha dela, porque inclusive ela cuida daquela ilha sozinha. Então ela compartilhou com a gente que desde alguns meses, setembro, já estava aparecendo as caixas. Vieram as caixas junto com o óleo, já vinha aparecendo as caixas, ela já tinha avisado, né? A Carol, que a gente até no início da live, vocês viram, a gente entrevistou ela, que ela é guia turística lá da cidade, então ela consegue rodar a cidade, né? Ela também conversou com a gente, o quanto estava afetando, e tinha áreas que não tinham como ter conhecimento. Limpeza, lugares, praias, dentro ali da região, não só a Alcântara, que tinham encontrado o óleo e não estava tendo limpeza, porque o pessoal não sabia o que é e não chegava informação. Aí a comunidade estava desesperada sem conseguir mexer com aquilo, retirar, né? Porque a preocupação foi diferente da preocupação do Alcântara, dos militares, tirar logo. Alguns, né, os pescadores, estavam primeiro tentando saber o que era, para não ter risco, né, deles pegarem e acabarem se adoecendo. Até a dona Brasília, ela comentou que ela notou uma certa diferença no mar nesse período, e é isso. Tem mais alguma coisa, Denilson? Basicamente foi isso. A gente fez esse processo de investigação, né? Conversamos com os moradores locais, e aí vale ressaltar que o problema, a gente identificou que o problema ele não é só ambiental, ele é social. Haja vista, afetou diretamente a comunidade ribeirinha, né? A população de Alcântara, boa parte dela vive da pesca e, sobretudo, do turismo.
Então, o turismo diminuiu na cidade devido à questão da chegada desse material. A pesca também diminuiu porque os peixes estavam vindo contaminados já, estavam com indícios já de peixes contaminados. Então, houve aí uma série de prejuízos na base também econômica da região, voltado para esse problema, esse crime ambiental, né, que assolou todo o litoral nordestino, principalmente as cidades do Nordeste, né. Então, a gente tem aí um problema não só ambiental, que a gente identificou, claro, em loco, que o problema era extremamente ambiental, mas social também foi de grande relevância a gente entender e conversar com a comunidade local sobre isso. Ótimo, obrigada, galera. São pontos que foram levantados que são muito bons, né? Que a gente tem que falar do âmbito ambiental e do social também. Eu quero pedir agora a Mariana para falar sobre como foi a realidade local lá de Recife. Só mais um adendo, que quando a gente estava lá em Alcântara, a gente ficou sabendo... Camila, vai complementar? Ok. Mariana? Depois a Camila complementa, então. Oi, gente. Eu vou falar agora um pouco da minha visão de como foi a chegada do óleo aqui no Nordeste, na parte de Pernambuco. Acho que normalmente quem não sabe, mas Recife é dividido entre as praias do litoral sul e as praias do litoral norte. E o óleo, onde mais chegou aqui, foi na parte do litoral sul. Também é a parte onde tem mais turista, enfim. E eu lembro que assim que chegou, a gente não sabia, tipo, não entendia nada que tinha acontecido. E acho que foi a primeira mancha que chegou foi no dia... Putz, não lembro. Mas eu lembro que a população, todo mundo se reuniu, porque, tipo assim, aqui em Recife, eu não sei nos outros estados, mas é todo mundo muito ligado à praia, muito ligado à natureza. Então, logo quando chegou, todo mundo ficou desesperado, porque primeiro eles não sabiam o que era aquilo ali. Não teve apoio, tipo, da parte do governo para instruir a gente, dar um suporte, tanto na parte de, tipo, saber o que é aquilo ali, e também na parte mais de EPI. Então, a nossa dificuldade também foi mais na parte de locomoção, porque a maioria dos nossos ativistas e voluntários moram para a parte do litoral norte. E o óleo no litoral norte só chegou bem depois que chegou na parte do litoral sul. Então, a gente teve esse problema na parte de locomoção. Outro problema que a gente teve aqui foi também na parte de EPI, porque assim que chegou, todo mundo começou, tipo, fazer o trabalho com as próprias mãos e tal, sem entender que aquilo ali era altamente tóxico. Então, teve 2 voluntários nossos que passaram mal, tiveram febre e tal, também teve essa parte desse problema. E a população daqui foi linda de ver. Tipo, tem uma praia aqui, foi a praia de Itapuama, se eu não me engano, foi a praia de Itapuama. A gente construiu uma base gigante, a gente se juntou junto com outras ONGs, e o massa disso, teve a parte ruim, teve a parte ruim, mas a parte boa foi que juntou e todo mundo se uniu aqui, sabe? Tipo, virou todo mundo, levantando a bandeira e vamos pra cima, vamos tentar arrumar isso aí, vamos, tipo, tentar tirar esse óleo da praia e tal. E também, enfim, voltando. E aí o legal disso foi essa parte de, justamente, de todo mundo se unir e fazer junto para tirar esse óleo da praia. E nessa praia de Itapuã, foi uma mancha gigante que chegou, foi tipo, gigante. Todo mundo ficou doido quando viu aquilo ali chegando e tal. E aí foi onde começou a, tipo, entender como é que a gente faz isso, como é que a gente pode tirar esse óleo só que de forma segura. E aí criou a base, criou a parte de... A gente entendeu que o óleo de cozinha, a gente conseguia limpar. E aí foi vendo, tipo, meio que arranjando um jeito ali de se virar, já que a gente não teve tanto suporte assim no começo. E aí, logo quando estourou na mídia, quando realmente nós aparecemos na mídia como um desastre ambiental, não só como um óleozinho que apareceu, foi quando o governo resolveu dar as caras e a tentar ajudar a gente ali e oferecer os EPI. Só que aí eles ofereceram isso bem depois que a galera já tinha ido para a praia, já tinha tipo, se contaminado com aquele óleo. E é isso. Mas o legal foi que quando eles apareceram com o EPI, a gente já sabia tipo, 100% de como lidar com aquilo ali. Então, não foi aquela loucura e aquele caos.
Foi, tipo, meio que se organizando e... Enfim, é isso aí. Boa. Muito bom ouvir esse relato, né, de que apesar de tudo a gente encontra pontos positivos, né? É estranho falar isso, mas é muito legal saber que nessas horas a comunidade se reúne. Opa! Só queria citar mais uma coisa aqui. Eu fiquei muito na parte de fazer vídeos e fotografia do óleo daqui. E a gente teve muito contato com pescadores e marisqueiras. Marisqueiras. E aí, nossa, eu lembro quando a gente ia recolher depoimentos, a gente ficava, tipo, apavorado, tentando, tipo, velho, como é que a gente vai poder ajudar essas pessoas? Tipo, não só fazer essa parte de, tipo, é extremamente importante a gente mostrar para todo mundo, fazer esse trabalho de mídia, mas como é que a gente vai conseguir ajudar essa galera? Porque acabava que a gente ia descobrindo problema atrás de problemas, tipo, coisas que já estavam acontecendo há muito tempo, que nunca eles tiveram o poder de fala e poder falar sobre aquilo ali, sabe? Então, tipo, a gente viu que essa parte de oceanos, tipo, principalmente aqui em Pernambuco, eu não sei em outros estados, mas é, tipo, uma área que o governo realmente não tá nem aí, sabe? Tipo, não temos pesquisas com relação a isso. O mangue foi, tipo, desesperador, porque é uma área muito delicada para você conseguir entrar naquilo ali, então a gente tem que ter acesso a barco, acesso a ter pescadores junto com a gente, para a gente poder, pescadores não, marisqueiras, junto com a gente, para poder entrar naquilo ali e poder entender a área e poder ajudar a limpar o óleo dali, etc. Então, essa foi, acho que para mim, assim, a pior parte foi escutar os depoimentos da galera e ver que, tipo, tinha muita coisa acontecendo há muito tempo e que ninguém falava. E também a parte que eles não têm poder de voz nenhum, então, tipo, até hoje, eu entrei em contato com um pessoal que eu conheci lá hoje de manhã para poder perguntar como é que estavam as coisas lá e tal. E aí eles falaram que, tipo assim, o pessoal já saiu, a mídia já acabou em cima disso, porque aqui no Brasil é assim, acontece uma coisa, fica na mídia durante uma semana, 2 semanas, a comunidade, a população, todo mundo se envolve naquilo ali, é textão, mas aí depois de 2 semanas aquilo ali apaga e simplesmente sumiu e é algo que aconteceu e como se o óleo não tivesse mais ali. Mas, tipo, hoje, quais foram as consequências disso? Tipo, consequências reais? Qual foi o resultado das pesquisas? A gente não teve o resultado das pesquisas, entendeu? A gente teve o resultado das pesquisas de professores e tal, mas o governo, por que eles não apresentaram, tipo, a pesquisa total disso aí? A gente ia poder comer peixe? A gente ia poder entrar no mar? Então, tipo, é algo que ficou para trás. E aí, conversando hoje com o pessoal lá de Suape, que é do Litoral Sul, eu conversei e fiz, e aí, pô, como é que tá as coisas aí? Qual foi a ressaca que surgiu depois que desapareceu o óleo? Aí eles falaram que, tipo assim, acabou a EPI, não tem mais voluntários, e aí acabou que os pescadores, a população ali, que já vive numa situação precária, que vive daquilo ali, que tiveram que continuar o trabalho e tá até hoje lá. Uma das praias, que é a praia de Suape, que é onde há mais concentração de pescadores e tal, logo quando acabou, no último dia, já tava, tipo, mais abafado, acho que foi mais ou menos... Não lembro qual foi exatamente o dia, mas foi, tipo, dias depois, quando já tava mais fora da mídia esse assunto. A gente foi para o alto mar para poder gravar uns vídeos, documentar depoimentos de uns pescadores lá, enfim. E aí, quando a gente chegou lá, na minha cabeça era, tipo, não, tá mais suave aqui, a gente conseguiu limpar, mas quando a gente entrou no alto mar, nossa, era muito óleo. E, tipo assim, era um óleo que não tinha como a gente enfiar a mão, botar ali, limpar, tirar e tal. Era, tipo, coisa fundo mesmo nos corais. Então, tipo... Enfim, é isso aí. Eu falo muito. É isso aí, gente. Que nada, tá ótimo. É bom ter um relato completo desse jeito, é muito bom. Bom, o Rodes.c perguntou como foi aqui em Fortaleza, então vou falar um pouquinho sobre o nosso grupo local, como foi aqui em Fortaleza. Mas antes disso, eu quero pedir que quem tiver pergunta, por favor, mande, e depois que eu der aqui meu relato, a gente vai pedir para os outros meninos também responderem, tá bom?
Antes disso ainda, eu quero mandar um abraço para Joyce, para Kimberly e para o Ayrton, que são nossos companheiros dos outros grupos locais, de outros lugares do Brasil. Obrigado por vocês estarem participando. Então, sobre como foi aqui, né? Eu vou falar sobre como foi aqui no Ceará, em geral, porque a gente atuou também fora de Fortaleza, né? Aqui no Ceará foram, assim, de dados oficiais que a gente tem, foram 29 praias, 16 municípios, e mais de 20 mil toneladas 20 toneladas de óleo recolhido, né? E nisso 28 colônias de pescadores atingidas, né? Quando a gente recebeu alguns relatos do que estava acontecendo, a gente se mobilizou enquanto grupo, né? E enquanto a gente falou também com o Escritório Nacional sobre o que estava acontecendo, a gente compartilhou o que a gente estava passando aqui. E bom, no começo foi bem difícil. A gente não tinha também muito apoio de EPI, de como lidar com aquilo dali, de como você vai manusear aquilo, onde você vai fazer o descarte, o que era aquilo, o que estava acontecendo, a gente não sabia de nada, né, era tudo uma grande incógnita, o que é até hoje, mas, bom, na época foi bem pior mesmo. A gente atuou bastante no comecinho, como a gente teve todos esses problemas de não saber com o que a gente estava lidando. No começo a gente atuou mais fazendo pesquisa em loco mesmo, né? A gente foi em diversas praias de Fortaleza, a gente foi na Sabiaguaba, a gente foi na Praia do Futuro, para fazer essa pesquisa, fazer registro fotográfico e falar com as pessoas, né? Com os ambulantes, com o dono de barraca, com o pescador. E só depois, quando a gente já estava mais alinhado com o que poderia ser feito, é que a gente começou a atuar na remoção do óleo em si, né? A gente trabalhou muito à frente no Cumbuco, que é uma praia de Calcaia, que é a região metropolitana de Fortaleza, e aí lá no Cumbuco foi uma situação bem séria, porque teve muita incidência de óleo, a ponto de a gente fazer os montes para juntar e a água acabar levando por não ter material para fazer o descarte, não ter aquele saco apropriado para a gente colocar o resíduo oleado dentro. Então, a gente fazia os montinhos, a maré subia, levava e voltava tudo para o mar. Então, assim, a gente teve muita dificuldade também nessa questão do EPI. Depois a gente recebeu, né, e aí a gente já começou a fazer distribuição para a galera, né, que estava trabalhando à frente disso e também para os pescadores. Mas a gente sentiu muita falta disso, né, de um apoio, por exemplo, da Prefeitura de Calcaia, que poderia estar ali disponibilizando para a gente saco de lixo apropriado para pôr o óleo. A gente teve apoio da Marinha em alguns sentidos, né, a gente teve muito apoio da população. O tempo todo eles se preocupavam com a gente, de estar dando alimentação, de estar dando água, de estar levando a gente para diversos cantos, se deslocando com a gente. Então foi muito importante ter esse apoio da população, né? E falando do conflito socioambiental disso, né? Fora toda essa extensão de areia, de água que foi atingida, nós também tivemos, e fora também as 28 colônias de pescadores que foram atingidos, a gente teve de número oficial 44 tartarugas mortas, a gente teve registro de golfinho, de peixes. Então, assim, atingiu todas as esferas de quem depende do mar, assim, atingiu todo mundo, né? Atingiu o ambulante, atingiu ao pescador, atingiu ao banhista, assim, atingiu a economia. Então foi assim, bem sério. Depois disso, quando a poeira baixou um pouco, a gente participou de assembleia, nós participamos de reuniões com pessoas da Pastoral de Pescadores, com marisqueiros. A gente se reuniu também, a gente fez parte do grupo de trabalho do governo estadual do Ceará no combate ao óleo, né? A gente fez parte desse grupo, a gente participava das reuniões. E, bom, o nosso trabalho foi esse, né? A gente tentou chegar junto ao máximo que a gente pôde.
mas foi bem cansativo mesmo, foi bem forte, foi bem intenso, e são coisas que eu vou levar muito tempo na minha vida, eu acho que são coisas que eu dificilmente vou esquecer, né? A gente tem aqui uma pergunta da Kim, sobre como foi que, se a gente, enquanto grupo local, nós sofremos algum tipo de dificuldade para trabalhar com os ataques que teve na época a organização, né? Se vocês tiverem alguma dificuldade em trabalhar sobre algum ataque, algum tipo de ataque se aconteceu. Alguém tem algum relato? Vai, Denis. Ah, meu Deus. Pronto. Assim, eu acho que, Kathleen, eu acho que é um desafiador para a gente, né? Enquanto grupos de voluntários no Brasil, tá nessa narrativa, né? Na verdade, tentando defender, brigando ali com uma narrativa vindo do governo, né? Que é o órgão oficial responsável por cuidar dessa pasta no Brasil, né? De forma oficial. E claro, você jogando na mídia, jogando nas redes sociais, uma acusação falsa, como aconteceu naquele momento, material, ou até mesmo, né, chamando a gente como ecoterrorista, dividia ali, polarizava o que dava, realmente o que era para acontecer e responsabilizar o governo. Então, a gente teve um pouco dessa situação complicada, delicada, de estar tentando responder às pessoas todo o tempo em rede social. A gente está fazendo a atividade acontecer, está se disponibilizando, né, deixando bem claro que o Greenpeace ele não é responsável por isso, né, por cuidar desse setor. O Greenpeace é uma organização de terceiro setor que atua juntamente com a esfera governamental, e aí o governo se eximindo de sua responsabilidade, jogando não só no Greenpeace, mas nas outras organizações ambientais. Então, houve uma séria dificuldade para a gente tentar explicar isso para as pessoas. Justamente por isso, né, porque a narrativa negativa do governo acabava afetando diretamente a gente no nosso trabalho localmente. Né? Então, o Greenpeace que está lançando, né, vocês estão usando isso como armadilha para o governo, aquelas coisas que a gente sabe que no governo atual tem muito de fake news, né? Então, atuar bastante contra essa narrativa negativa vinda para o Greenpeace, e claro, isso fragilizou um pouco a gente naquele momento, porque a gente estava preocupado. Enquanto a gente estava preocupado em Paulo Waller, estava também preocupado e também conversar com as pessoas, sensibilizar elas que a gente não era o vilão ali, nós estamos tentando apoiar e ajudar também no processo. Porque a gente meteu a mão na massa, né, fez as limpezas de praia, todo mundo aí tem experiência aqui no litoral nordeste, a gente tem experiência das limpezas de praia, né? Enfim, então foi um momento bem difícil para a gente tentar lidar com isso, principalmente com o governo indo de encontro com o que realmente estava acontecendo, fazendo vista grossa, enfim. Então a gente teve muita dificuldade com isso, vale ressaltar. Boa. Salvador, tem algo a dizer sobre isso? Não? Mariana? Boa. Só vou acrescentar aqui a fala do Denis. Eu lembro que quando a gente chegou na praia de Itapuama, acho que foi na praia de Itapuama, foi onde tinha mais a base, onde tinha maior número de voluntários e tal. Logo quando lançou as primeiras, as primeiras tretas com a gente, com o governo e tal, eu lembro que como eu tava na parte de fotografia e vídeo, eu sempre tava com a câmera na mão. E aí, eu ia com a roupa total, tipo, a bota, a luva, só que sempre com a câmera na mão. E eu lembro que toda vez que eu passava, chegava uma pessoa e ficava, olha aí, ó, Greenpeace. Estão fazendo nada, tá vendo? É culpa deles. Eu ficava, tipo... E como eu sou muito explosiva, eu ficava, vou me segurar, não vou falar nada, não vou nem me envolver a isso, vou ficar calada, vou fazer a minha parte, mostrar para eles que não tem nada a ver com isso, fazendo a minha parte. E aí, então, acho que o reflexo de tudo isso que aconteceu do Greenpeace com relação ao nosso
ministro e o nosso presidente, foi isso, que as pessoas meio que viam a gente ali e queria que, por exemplo, sei lá, eu gravei, ajudava, aí já ficava, ó, já parou de ajudar, já tá gravando, já tá tirando foto. Eu ficava, velho, então. Só que é muito complicado você explicar essas coisas para as pessoas, porque tá no meio daquilo ali tudo. Você tá num nível de estresse altíssimo, porque, tipo, nessa época, foi uma das épocas que eu fiquei mais estressada, tipo, com tudo, porque eu via que eu queria muito ajudar, e via que, tipo, não tinha como fazer o meu máximo, sabe? Então, tipo, além de todo o caos que aconteceu com isso, afetou muito. Todas as pessoas que estavam ali de frente vendo aquilo ali, entendeu? Porque foi desesperador, enfim. Então, voltando, com relação a isso do governo e tal, então, pra mim, a pior parte foi isso, foi você fazer o seu máximo e ver as pessoas ali, tipo, te julgando porque você estava fazendo aquilo ali, sabe? É isso. Bom, antes da gente continuar, eu queria mandar um abraço aqui para Sabrina, para Alice, Amanda Nuit e para Amanda Cristine. A gente tem uma pergunta aqui, eu queria perguntar para o grupo de Salvador, pergunta da Miki. Como está a situação hoje em relação ao óleo na praia? Últimas atualizações? Ela está pedindo. Oi, pronto. Aqui em Salvador está o seguinte: tem praias que ainda tem óleo, mas só que coberto pela areia e algumas manchas nos arrecifes. Mas a maioria das praias realmente já está limpa em relação ao óleo visível. Acontece o seguinte: com o passar do tempo, o óleo vai sendo fragmentado. Então, vão partículas pequenas que às vezes a gente nem vê. E a situação tem sido essa: você pode estar na praia com óleo não visível, aquela areia está contaminada, tem pequenas partículas, semelhante ao que acontece com o microplástico. São partículas pequenas. No monitoramento eu cheguei a ver partículas assim do tamanho de uma cabeça de alfinete. Então, se você está banhista, andando na praia, tomando banho, você nunca vai notar. Aquilo ali é como se fosse um de areia normal. E no litoral norte da cidade, tem praias que tem ainda muito piche mesmo. Chega assim, em Itacimirim, por exemplo, agora em março, quando foi o último, não junto com os guardiões do litoral, a gente chegou a achar mais de 50 metros de piche, com cerca de até 10, 15 centímetros de profundidade por cima dos arrecifes, que tinha sido, não foi recolhido na época que chegou, com o tempo a maré cobriu de areia, com a mudança da maré de março acabou deixando exposta. Então foi aí que a gente tinha necessidade de fazer a remoção. Mas no litoral norte ainda tem muita praia que está praticamente intocado em relação ao piche que chegou e não foi removido. Triste, né? Demais. Complicado. Bom, aqui no Ceará a gente também de vez em quando ainda recebe registros de pessoas mandando foto pra gente de que ainda está encontrando pequenas manchas de óleo, mas a gente sabe que é um problema que vai se perdurar por muito tempo ainda, né? E em São Luís, tem alguma última atualização? Eu posso deixar. Eu vou falar um pouco aqui, deixar a Camila complementar. Sim, mas assim, só para atenuar, assim, o governo do estado aqui, eles agiram de uma forma eficiente. Assim, claro que a gente não tem que só, né, criticar o governo aqui local. Eles fizeram uma campanha mesmo para fazer esse monitoramento. Até hoje ainda tem, inclusive eu entrei em contato no dia de hoje com a Secretaria de Estado, né, de Meio Ambiente, né, para falar um pouco sobre isso, né, e eles estão com um plano ativo ainda sobre esse monitoramento do óleo. A gente teve por fotos, já veio nos Lençóis Maranhenses, sabe o quanto é rico aquele espaço ali, como é rico aquela biota, e aí houve todo um alvoroço naquele momento. Hoje a gente tem monitorado muito o óleo, claro que continua chegou em lugares um pouco mais longínquos dentro do litoral. O que eu queria só compartilhar com vocês, e aí, claro, hoje, realmente, eles não têm nenhum dado, por exemplo, desse mês ou do mês anteriores da chegada do óleo aqui no litoral.
ainda bem. Só que, como foi bem falado, sabe que é um material que não se desapareceu, né? A gente com certeza não vai se deparar com esse material. Só para relatar uma experiência que eu tive aqui, eu participei de audiências públicas, né, voltada para isso, e o que eu percebi, compartilhando com vocês, a todos que estão assistindo essa live, mas elas estavam bem perdidas. E o que eu entendi é que a gente não tem um plano eficiente para conter esse material, caso haja um vazamento. E o que me preocupa nessa situação dessa audiência pública, inclusive estava, só para mencionar quem estava representando nessa audiência pública, estava a Marinha do Brasil, né? Estava o IBAMA, estava a Secretaria de Meio Ambiente do Maranhão, estava o ICMBio, né? Professores, cientistas, né, da área, juntamente o Greenpeace também estava presente, né, dessa audiência pública. E o que me preocupou é essa falta de preparo voltado para o governo e, sobretudo, um governo que quer liberar ainda mais lotes para exploração de petróleo, sendo que ele não está preparado para a contenção de um acidente. Compartilhando com vocês, e isso é real, é oficial, o Brasil tem liberado lotes de petróleo, tem leiloado, tem fomentado isso. Então, isso me preocupa muito, enquanto, por exemplo, a gente, com uma das litorais mais extensos do mundo, não está preparado para uma contenção de petróleo, sobretudo, e está liberando, por exemplo, a exploração disso. Então, só compartilhando com vocês, porque isso me deixa muito preocupado dentro dessa conjectura, e nessa audiência pública isso ficou muito evidente, muito pontuado isso, essa falta de preparo e, sobretudo, falta de conhecimento técnico vindo dos gestores. É mais preocupante ainda, né? Camila? Eu acho que a Camila tá com um probleminha no áudio, né? Ok. Bom, pegando aí o gancho aqui do Denison sobre essas reuniões e as pessoas que tiveram presente nesse tipo de reunião de combate, aqui no Ceará a gente também teve um apoio bem efetivo do governo estadual, talvez não no início, mas depois que a coisa foi se acomodando, a situação foi sendo mais exemplificada, né? A gente teve uma ação muito efetiva do governo e também uma aproximação muito grande da galera das universidades, né? Da UES aqui, que é a Universidade Estadual do Ceará. A gente também teve da Universidade Federal, que foi foi e continua sendo, né, um apoio muito importante, porque eles realizaram diversos testes na água, em peixes, e aí eu já quero pegar o gancho dessa pergunta aqui que mandaram, acho que foi a Mick também, e nos peixes, tem relato de óleo? Aqui no Ceará teve sim. Algumas pessoas das colônias, né, mandavam fotos de peixe que eles abriram e encontraram muito óleo dentro, né? Eu não sei se em outros locais aí, se em Recife, se em Salvador e São Luís tiveram, mas aqui no Ceará teve sim. Bom, vocês têm algum relato sobre isso? Alguém? Sobre óleo no peixe, dentro do peixe, do pescado? Oi, eu não vi no peixe, Kathleen, eu vi, tem um mês e meio atrás, eu vi num crustáceozinho, num caranguejinho lá no litoral, no distrito de Cairu, Garapuá, eu vi que tinha ainda um pouquinho de óleo, mas isso já foi no início, acho que tem mais tempo, né? Está em abril. Tem mais tempo, foi bem no início do ano, assim, quando teve o pico de novembro, dezembro, e aí depois passou, a gente viu ainda que tinha algum óleo nesses animaizinhos. Hoje não vejo mais, mas é possível, né? Sim, sim. A gente tá chegando bem pertinho do fim, tá? Pode, claro, vai lá, Denison.
Não, só para complementar essa relação circulou aqui em São Luís, né? Na verdade, no Maranhão, caranguejos, né? Encontrado caranguejos com esse material. Só que a gente não sabe até que ponto isso era verídico, né? Até porque esse material não foi coletado para fazer exames, e a gente teve muita dificuldade, na verdade, a gente ainda tem muita dificuldade em relação a equipamentos para fazer pesquisa sobre isso. E aí, claro, eu não sei te relatar se de fato a universidade ela se debruçou para buscar coletar esse material para fazer pesquisa. Mas, assim, muitos relatos, a gente ouviu muito relato, principalmente dos pescadores, né, que os peixes, os crustáceos, né, os mariscos, eles estavam com resquícios de óleo. Claro que lá no início do processo, quando iniciou lá aquele boom, né, ali no final de 2019 para o início de 2020, né, com aquele boom do óleo chegando, então houve muitos relatos sobre isso. Só que eu não posso afirmar, até porque eu não encontrei, não identifiquei nenhuma pesquisa voltada sobre os crustáceos. Mas, na minha concepção, com certeza, os animais, né, os animais marinhos, com certeza tiveram contato com esse material, sem sombra de dúvida, né? E aí cabe saber se a gente ingeriu ou não esse material também, né, nos alimentos, principalmente a gente que mora no Nordeste, no litoral nordestino, e consome muito marisco, né, enfim. Sim, com certeza. Bom, como eu ia dizendo, obrigada, Lenço. Como eu ia dizendo, a gente está se aproximando do fim da live, mas antes disso, eu queria mandar aqui um abraço para a Ariane, para a Denise, Tata Rodrigues e Arley Kevin. Eu gostaria de pedir que vocês fizessem as suas considerações finais, né? A gente pode começar por quem começou primeiro, que foi o grupo de Salvador, se vocês puderem, por favor. Bom, no caso é o seguinte, aqui em Salvador, eu gostaria de deixar claro o apoio que a prefeitura deu na limpeza, não nos primeiros dias, mas do momento que a chegada de óleo foi se intensificando, a prefeitura ela teve sempre presente também na limpeza, na imediata remoção, inclusive fazendo ações à noite, como aconteceu no Rio Vermelho. Em relação aos peixes, durante o monitoramento, eu detectei caranguejos e ostras com óleo, mas não cheguei a ver peixe. Só que nas praias apareceram também tartarugas mortas, súleo, e redes também dos pescadores voltavam do mar com as redes sujas de óleo, mas não, também eles disseram não ter encontrado peixes contaminados. Só que essa contaminação é aquela contaminação visível, né? O principal a gente sabe que o organismo dele é definado. É quando a gente vai consumir e, por consequência, ingerir o hidrocarboneto que está lá na carne do peixe. Aí seria só isso. Obrigada, Augusto. Gabriele vai falar? Eu vou só complementar o que o Augusto falou. Sim, agradecer também aos agentes do governo, né? A Limpurb também fez um trabalho muito bom. Os Guardiães do Litoral, que eu quero enaltecer também, que foi um grupo que ajudou bastante aqui na área de Salvador, ajudou muito mesmo. A gente deve muito, acho que todo mundo daqui de Salvador e da região aqui do litoral da Bahia agradece muito. E quem estiver morando perto de praias, sabendo que o óleo já passou por ali, ficar investigando para saber se ainda tem óleo, acionar também as ONGs, os outros órgãos, enfim, né, para a gente não esquecer, que é muito importante, claro, ver a importância disso e fazer dessa tragédia também um ensinamento, né, para que a gente possa rever, a gente possa olhar para as praias, olhar para os corais, olhar para a vida marinha de outra forma e ver quanto isso é importante também. Agradecer a todo mundo, na verdade. É isso. Obrigada. Massa. Aí eu vou mandar agora aí a bola para o grupo de São Luís. Se quiserem falar alguma coisa para fechar. Camilo Denison.
A Camila tá com o problema no áudio dela. Enfim, eu posso falar por Camila, eu vou falar por ti, Camila. Agradeço, né, a participação, o convite, né, do Greenpeace Fortaleza para fazer essa live. Eu acho que é muito gostoso falar sobre isso, claro, uma situação não agradável, que foi a questão do derramamento de óleo, mas eu acredito que conhecimento é poder, empoderar as pessoas é fundamental, ainda mais na parte que nós trabalhamos, que é o ativismo ambiental. Eu acho que quanto mais conhecimento, mais informações verdadeiras para as pessoas, acho que melhor, a gente consegue engajar mais pessoas, a gente consegue avançar. Eu acho que isso aqui é uma boa. Então, parabéns ao grupo de Fortaleza. Agradeço também a participação dos outros grupos, né? Recife, Salvador, que estiveram na live com a gente, né? Então, muito obrigado também pela participação, que acrescentou muito aqui, anotei muita coisa, bem legal a participação de vocês. Também o grupo de São Luís, que está participando da live, né? Os voluntários, aí a galera está sempre engajada, fazendo boas atividades, né? Dentro da cidade. Eu acho que a gente tem um trabalho muito legal pela frente. E aí deixar, acho que a mensagem para a galera, se caso apareça, né? Mas olha, tem o Greenpeace, os Greenpeace localmente falando, né? Em São Luís tem o Greenpeace, tem, por exemplo, institutos ONGs que estão com isso, tem o QEAMAR, tem o Instituto Amares, que são ONGs também que trabalham com a questão de animais, resgate de animais marinhos. Então, se olhar algum animal contaminado, alguma coisa assim, acho que acionar os órgãos competentes, sobretudo, né? Essas ONGs que trabalham diretamente com isso. Então, e aí, claro, está monitorando e fiscalizando sempre, acho que é importante, tanto as ações do governo, acho que é um papel muito do Greenpeace e da gente, enquanto sociedade civil, monitorar as ações do governo, e está monitorando também as questões da chegada desse material, se está chegando, se chegar, começar a denunciar, começar a apontar, filmar, tirar foto, mandar para as instituições competentes. Eu acho que a gente junto, fazendo as coisas junto, a gente consegue alcançar resultados positivos. É isso, gente, obrigado. Show. Ariana, de Recife. É isso aí, eu acho que todo mundo falou o que eu iria falar. E só para finalizar aqui, da mesma forma que a gente se juntou, teve o desespero, mas todo mundo se juntou e conseguimos passar por isso juntos. Acho que é válido a gente pensar da mesma forma pelo que a gente está passando hoje. Tipo, se juntar, se cuidar, permanecer em casa se puder, porque também vão passar por isso, não desanimar. E com relação a Pernambuco, se você está assistindo isso aí, for de Recife, tiver interesse, virar voluntário, entre em contato com a gente no Instagram. Se você for de Pernambuco e ver alguma coisa com relação ao meio ambiente, qualquer coisa que seja relacionada a isso, entre em contato também, que nós estamos aí, sempre alerta para poder fazer um caos, um AE e procurar informações e dar um jeito. É isso aí, gente. Muito obrigada. Hashtag fique em casa, hashtag não surtem, hashtag saúde mental. Show demais, show demais. Pegando esse gancho aí, né, eu quero pedir que para quem estiver assistindo aqui a live, para seguir o @, de todos os grupos, né, que estão aqui presentes, não só esses, né, também tem a oportunidade de conhecer grupos locais de todo o país, que vai estar aqui embaixo, né. Quero mandar aqui abraço para Mariana Lima, Matheus Revoredo, para Tayane Costa, Carolina, Ana Carla e Tati Raquel. Antes de finalizar aqui, eu quero convidar vocês para assistir a nossa próxima live, que será na quarta-feira agora, dia 29, que vai ser sobre ser mulher no ativismo ambiental, que é um debate que eu acho que é bem atual e é muito importante. Bom, para finalizar, né, eu quero deixar para todo mundo que está assistindo, quero reforçar o que a galera falou, né, que se vocês tiverem algum contato com o óleo, se continuarem vendo por aí, façam um registro e mande para algum órgão competente, ou se não tiver esse tipo de contato, de abertura, manda para algum grupo local, para alguma ONG, alguma instituição que trabalhe com isso. Eu acho que é importante reforçar esse recado. Agradecer a todo mundo que participou, né, o pessoal aqui de Salvador, de São Luís e de Recife, que são amigões demais. Eu estou muito feliz de ter acontecido essa conversa, eu acho que foi muito boa, e eu acho que deixa aí o espaço aberto para a gente cada vez mais estar conversando sobre essas coisas e trocando experiências, né. Então,
Bom, a live ela vai estar disponível no nosso canal no YouTube, Greenpeace Fortaleza. E obrigada a todo mundo que está assistindo, né? Fique em casa mesmo aí. E eu espero que seja uma quarentena de boa, que todo mundo fique bem, todo mundo com saúde, tá bom? Boa noite, abraço para todo mundo e muito obrigada. E aí, como que faz aqui? A gente fica. Nós estamos aqui em frente ao Palácio do Planalto em um protesto pacífico e não violento contra essa agenda antiambiental e de desmonte da proteção e da gestão ambiental no Brasil, que vem sendo promovida por esse governo desde o início do ano. Uma agenda antiambiental que já traz os seus impactos. Nós vimos um governo que incentivou queimadas na Amazônia e demorou para combatê-las, e agora a gente vê um governo que demorou mais uma vez para agir nas manchas de óleo. Demorou para atuar e vem atuando de maneira insuficiente e ineficiente. Após o protesto pacífico realizado pelo Greenpeace na frente do Palácio do Planalto, quando a atividade já havia se encerrado e os nossos ativistas saíam do local, eles foram surpreendidos pela polícia, detidos e trazidos para a delegacia. Lembrando que tudo que a gente fez lá foi exercer o direito de protesto pacífico e o dever de lutar pela proteção do meio ambiente e do patrimônio brasileiro. Enquanto houver descaso, desastres, crimes ambientais, o Greenpeace seguirá fazendo protestos pacíficos em defesa do meio ambiente.